Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando na sala. Hoje teremos uma live especial de lançamento de mais um curso de formação, mais um curso que a Mais Estímulos traz para vocês. Estimulação das habilidades prévias para a alfabetização de alunos com deficiência. E também traremos dicas ao longo do curso voltada a adequações curriculares. A Mais Estímulos é a minha empresa de consultoria, essa empresa que funciona como um centro de estudo, de formação e consultoria para cursos de formação, minicursos de formação no contexto online e presencial e também ofertando cursos de pós-graduação junto com a Faculdade do Maciço de Baturité, que é a nossa parceira para as pós-graduações. Estamos desde o ano passado trabalhando com um projeto online, ofertando cursos gratuitos, cursos com taxa de participação simbólica, na verdade cursos todos gratuitos, porque as taxas de participação são realmente bem simbólicas, para que todas as pessoas de qualquer lugar do país que tenham interesse em estudar sobre esses assuntos possam estar junto com a gente, construindo saberes. A gente tem, ao longo de 2020, ofertamos 6 cursos de formação online, mais de 2.500 participantes, já certificados. E também, agora em 2021, a gente continuou com os cursos de formação online, que vai até julho e agosto, onde a gente tem realizado cursos com taxa simbólica de participação para vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando e nos assistindo. Para cada curso, a gente tem em média 4 aulas, 4 aulas, com um tempo de duração online de 1h30, no máximo 2 horas, sempre pelo canal YouTube, lá onde vocês devem se inscrever no meu canal, Wilson Cândido Braga. Se inscrevem lá para ficar por dentro das novidades. E em alguns momentos a gente faz alguns lançamentos de cursos aqui pelo Instagram, às vezes pelo Facebook também, dependendo aí de como as plataformas estão funcionando no dia daquela aula. Para cada aula, a gente trabalha uma quantidade X de slides. E esses slides, assim como a aula, são disponibilizados nos grupos de WhatsApp de cada curso. Para cada aula, a gente pede que você, participante, assista a aula. Se não pôde assistir online, pode assistir depois, porque ela fica salva lá no canal do YouTube. Vocês assistem a aula, leem o material que vai pelo grupo, que são os slides, e para cada aula vocês devem elaborar um relatório de pelo menos uma página para cada aula, no mínimo uma página, descrevendo os principais pontos que foram abordados naquela aula. Ao final das 4 aulas, você deve encaminhar esses 4 relatórios para o meu e-mail, para que assim o processo de certificação aconteça. É assim que tem acontecido desde o ano passado e tem funcionado muito bem, porque faz com que vocês tanto assistam a aula online, quanto também estudem o material que é disponibilizado em slides, além das dicas de leitura que a gente sugere de acordo com cada assunto, tá? Bom, por que a gente cobra esse relatório? Porque é um curso com carga horária significativa, que não é apenas a carga horária online. A gente supõe que você assista o material em vídeo, que você leia o material disponibilizado em slide, que são muitos slides, e assim faça a contabilização dessa carga horária de trabalho domiciliar, junto com as aulas que vocês assistem, para que assim vocês recebam a certificação com a carga horária adequada, ok? É assim que tem acontecido, é assim que a gente está fazendo e tem dado muito certo. Todos os participantes têm cumprido direitinho com as regras de cada curso, tá? O relatório não precisa ter um formato técnico, com rigor técnico, é um relatório simples, onde você vai descrever aquilo que foi abordado em cada aula de uma forma que seja compreensível, onde você destaque os principais pontos trabalhados em cada aula, tá bom? Bom,
É assim que funcionam os nossos cursos online. Teremos cursos presenciais? Sim. Em breve, se Deus quiser, a gente está voltando presencial. Assim que tudo isso passar, a gente está voltando presencial. Inclusive, já temos cursos agendados presencialmente. Ia acontecer agora em março, mas tivemos que adiar mais uma vez para abril, em função aí do novo decreto de restrição, né, de situações para aglomeração de pessoas, tá bom? Bom, para quem está pela primeira vez na sala, me segue no Instagram, se inscreve lá no meu canal no YouTube, para que a gente possa continuar alimentando a página. Eu sou o professor Wilson Cândido, a maioria já me conhece. Sou terapeuta ocupacional, com trabalho há mais de 24 anos voltado ao atendimento de pessoas com deficiência, onde passei boa parte desse tempo na rede estadual de ensino, desde a construção dos núcleos de atendimento pedagógico especializado até o Centro de Referência em Educação e Atendimento, que é o CREAS. E hoje me desliguei desses serviços e agora estou à frente da minha consultoria, que é a Mais Estímulos, que a gente tem ofertado aí para vocês diversos cursos e possibilidades de participação em lives, tá? Hoje a gente traz mais um curso que se inicia hoje, que é o curso de estimulação das habilidades prévias para a alfabetização de alunos com deficiência. É um curso bem interessante, é um curso que tem algumas dicas importantes para esse contexto de intervenção que a gente tanto busca realizar, seja nos espaços clínicos, institucionais, mas principalmente também nos contextos domiciliares, hoje cada vez mais necessário, né, em função desse isolamento social, em função das famílias estarem mais em casa com seus filhos e que não tem como voltar presencial, pelo menos por enquanto. Por que pensamos nesse tema? Estimulação das habilidades prévias. Porque o processo de alfabetização é um processo extremamente complexo em se tratando de crianças neurotípicas. Quando a gente fala de crianças, adolescentes ou adultos em condição de deficiência, seja ela de qualquer ordem, a gente já tem que pensar em outras ferramentas ajustadas a essas situações, que são particulares em cada condição diagnóstica, e mesmo em cada condição diagnóstica são cada vez mais particulares, porque não entendemos uma deficiência ou um transtorno como um modelo que se aplica a todos os casos. Portanto, para um aluno com autismo, para um paciente com autismo, as ferramentas de intervenção se diferenciam de caso a caso, porque estamos falando de pessoas que trazem singularidades, que trazem individualidades nas suas formas de apresentação, seja ou não em função de qualquer condição diagnóstica. Então, esse curso vai trazer essa discussão sobre a importância de identificarmos situações que antecedem o processo propriamente dito de alfabetização, né, dessa tão procurada busca, né, por ler e escrever, que talvez seja a primeira grande preocupação da família, mas entendendo que antes desse processo acontecer, lá no contexto escolar, muitas outras condições importantes, chamadas habilidades prévias, né, que é o foco de quem está no atendimento, estimular essas habilidades. E aí é importante, já nesse momento agora, a gente trazer aí uma diferença entre o que se faz no atendimento clínico, institucional, e o que se faz no contexto de sala de aula. Tá? Quando eu falo aqui de alfabetização, eu não estou dizendo que o profissional do AEE, do centro de AEE, do espaço clínico, ele vai alfabetizar esse aluno. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses profissionais em condições de atendimento, eles vão estimular aquisições importantes que irão facilitar lá no contexto de escolarização o processo de alfabetização propriamente dito, tá? Por isso pensamos em trazer uma infinidade de possibilidades que antecedem esse momento da alfabetização, que é pauta de estimulação de quem trabalha no contexto clínico ou institucional, não diretamente pensando na alfabetização, mas pensando no desenvolvimento global desse sujeito ou no seu neurodesenvolvimento, para que assim ele consiga nesses espaços, que é o que a gente chama convencionalmente de escola,
de sala de aula, ele consiga obter sucesso nesse espaço. E aí a gente fala de novo do contexto de inclusão, que é acesso, permanência com investimento que gere algum tipo de sucesso. Então, não vamos achar que somente o professor de sala de aula é o responsável por esse processo de alfabetizar esse sujeito. Ele é pedagogicamente falando. Mas lá nos espaços de atendimento que antecedem ou estão trabalhando paralelamente ao contexto de vida escolar, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicomotricista, o fisioterapeuta, quem quer que seja o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, quem quer que seja que trabalhe com esse aluno, esse paciente, no contexto de atendimento, ele está sim trabalhando uma infinidade de aquisições importantes, que eu chamo aqui de habilidades prévias, elementos necessários para se desenvolver antes de se pensar propriamente no processo de discriminação, de leitura e de escrita, que é o que a gente chama de alfabetização, para mais tarde vir a acontecer o letramento. Então, esse processo que antecede esse momento escolar, ou vai junto do contexto de trabalho escolar, no tocante aí aos alunos com deficiência, também precisa do entendimento e da parceria das famílias para a continuidade, de forma assistemática, não formal, desses processos de estimulação. Portanto, essa tríade, família, escola e atendimentos, é o que a gente vai chamar de necessário para que o desenvolvimento ou o neurodesenvolvimento dessa criança ou adolescente possa vir a acontecer. E essa alfabetização tão desejada possa também acontecer. A mesma questão vai se falar quando a gente pensa em linguagem, fala e comunicação. A amiga Kátia entrou aqui na sala, que é fonoaudióloga, vai concordar comigo, que não é apenas ir para a fono e fazer a intervenção junto com a fono para ver essa tão desejada fala acontecer. Mas existem elementos anteriores a esse processo de fala, que são aquisições, habilidades prévias, que também devem ser estimuladas para que o momento de fala aconteça, ou devem ser trabalhadas conjuntamente para que o processo de aquisição da linguagem, né, dessa busca por essa fala, que é uma possibilidade de comunicação, também venha a acontecer de forma exitosa. Portanto, pensar em habilidades prévias para o processo de alfabetização dos nossos alunos com deficiência, aqui a gente não vai falar por enquanto de qual deficiência, mas de todas elas, né, é necessário para que o processo propriamente dito de vida escolar com sucesso venha a acontecer. E aprender não é apenas ser alfabetizado. Aprender está para além de qualquer pensamento, né, que a gente ainda entende equivocado como ler, escrever e calcular. Aprender é se tornar independente, é fazer o uso desses conhecimentos para qualquer situação, em qualquer momento e em qualquer espaço onde o sujeito esteja inserido, ok? Bom, o nosso curso ele vai acontecer em 4 encontros. O primeiro hoje com vocês nessa live. E mais 3 encontros pelo YouTube. Dia 16 de março, dia 23 de março e dia 30 de março. Como eu disse, para cada aula, teremos uma quantidade X de slides que irão ser compartilhados lá no grupo do WhatsApp, onde vocês estão participando desse momento de mais uma formação online, tá? Levar uma criança com deficiência até esse processo de alfabetização é a grande preocupação de muitos pais, de muitos professores, e é um caminho que precisa ser percorrido com muita paciência, com muita criatividade e, acima de tudo, fazendo um exercício de função executiva por parte do professor e da família, de flexibilidade mental, para que assim a gente pense em criar estratégias que promovam possibilidades, entendendo se tratar aí dessa base, desse alicerce, de um período que não deve acontecer às pressas e que envolve, sim, muitas etapas e muitas habilidades importantes que estamos chamando aqui de habilidades prévias.
Normalmente, a preocupação do professor, eu espero que não seja a preocupação de quem está me assistindo, é vir fazer uma formação como essa e esperar que eu traga passo a passo de como você vai fazer esse processo de trabalho para estimular aquisição de habilidades prévias que vai gerar alfabetização. Aí alguém vai dizer, mas eu tenho um aluno com a deficiência X, como é que eu devo trabalhar com ele? Olha só, pela milésima vez eu vou responder do mesmo jeito. Eu não conheço o seu aluno com deficiência. Quem conhece o seu aluno é você. Quem avaliou o seu aluno foi você. Quem sabe das dificuldades dele e das capacidades que ele tem é você. Portanto, quem tem que ser flexível para mudar estratégias, quem tem que ser criativo para buscar caminhos, é você. Com a participação da família e com a participação de quem está nos processos de intervenção, seja ele de ordem clínico ou institucional. Não busque por uma cartilha. Não busque por um passo a passo como se a gente tivesse receitas para esse ou aquele quadro diagnóstico. Estou falando isso porque é recorrente a mesma pergunta. Não só com relação à atividade, mas com relação a jogo. Tem jogo para aluno cego, tem jogo para aluno com autismo, tem jogo para alunos... Por mais que tenha jogos adaptados a essa ou aquela condição diagnóstica, por mais que a gente faça atividades adaptadas a essa ou aquela condição diagnóstica, não existe jogo para pessoas X com deficiência, existem jogos para crianças. E é essa flexibilidade mental que eu tenho enquanto profissional, é esse uso criativo que eu posso fazer, que vai ajustar esse jogo a cada caso em particular. Portanto, não compre um jogo que foi vendido como se fosse para autista, para surdo, para cego. Existem jogos adaptados, sim. Mas eu não posso dizer que esse jogo é para o aluno com deficiência intelectual, para o aluno com autismo. Não existe jogo direcionado. Existem jogos para crianças em fase de desenvolvimento, de construção desse desenvolvimento. Qualquer jogo é significativo, desde que o outro tenha interesse, receba bem esse jogo, interaja bem com esse jogo é para ele. No geral, não existe esse jogo direcionado e nem uma atividade direcionada. Ela é direcionada quando você faz pensando nesse aluno. Mas eu não posso achar que a mesma atividade desse aluno com deficiência intelectual se aplica a outro aluno com deficiência intelectual, tá? Quando a gente fala de alfabetização de alunos com deficiência, existe sim aqui uma grande diversidade de características que cada quadro diagnóstico traz. Portanto, eu sempre digo, o primeiro passo para qualquer trabalho é conhecer. Não dá para pensar em qualquer intervenção clínica ou institucional se você não sabe como e o que é aquele quadro diagnóstico, quais são as situações que ele pode apresentar enquanto sintoma, quais são as dificuldades que ele traz, quais são as capacidades que aquele sujeito apresenta. Portanto, essa diversidade de características de cada quadro diagnóstico merece atenção especial por parte de qualquer profissional, seja do contexto escolar ou de qualquer profissional dentro dos processos de intervenção para a estimulação de qualquer habilidade prévia, que é o que a gente está chamando de todo esse passo a passo anterior, que deve acontecer naturalmente para que etapas mais à frente possam acontecer de forma exitosa. Nenhuma criança levanta e anda. Anterior ao processo de levantar e andar, ela tem toda uma etapa a ser construída gradativamente. É a mesma situação que a gente aplica quando fala de alfabetização, quando fala de comunicação, quando fala de tudo, né, que precisa de um repertório anterior para se chegar a essa situação maior, que é o que a gente tem como anseio, como desejo. Para que as ações pedagógicas, né, para que as ações dos espaços de intervenção, principalmente de intervenção precoce, possam funcionar, né, e sejam voltadas especificamente a esse objetivo e venham assim a se tornar eficiente, faz-se importante que elas sejam planejadas, entendendo sempre que cada quadro diagnóstico traz singularidades. Né? Nenhum autista é igual em sua apresentação sintomática. Nenhuma criança com síndrome de Down é igual em sua apresentação de dificuldades e capacidades. Todos são distintos, mesmo eu entendendo que se trata de uma mesma condição diagnóstica, mas com particularidades muito
muito diferenciadas, né? Levando-se em conta todo o histórico do sujeito, do prejuízo cerebral, da constituição familiar, do envolvimento da família enquanto estimulação, das estimulações escolares, né, da vida social que esse sujeito tem. Então, trata-se de questões particularizadas, né? Devem e precisam ser tratadas dessa forma, individualizadas. Por isso, o plano de intervenção, ele é individualizado para se estimular essas habilidades. E, mais uma vez, em nenhum momento devemos achar que teremos aqui algum tipo de receita. Por mais que a gente vá sugerir algumas atividades, não representam que elas irão funcionar para todos os casos. Para um processo de alfabetização verdadeiramente exitoso, que possa vir a acontecer de verdade, precisamos de habilidades prévias bem estimuladas. Daí, mais uma vez, a gente destaca a importância que tem que ser dada à estimulação na educação infantil. Mais uma vez, a gente tem que destacar a importância da família perceber a dificuldade o quanto antes, buscar por uma avaliação médica e multidisciplinar o quanto antes, para que a gente consiga garantir que essa estimulação precoce aconteça. E ela faz uma grande diferença, porque estamos falando de neuroplasticidade cerebral. Quanto mais cedo se começa o processo de estimulação, formal ou não formal, mais ganhos ao longo desses 7 primeiros anos de vida a criança vai ter. E esses 7 primeiros anos de vida são chamados de janelas de oportunidade, que é o tempo mais propício, com mais abertura para que as grandes mudanças neuronais aconteçam nesse cérebro em formação ainda. E que tem nesse período de 5, 7 anos e no máximo até 11 anos em algumas habilidades, essa abertura maior para se modificar, para se recompor de acordo com as estimulações que recebe, né? Então, essa valorização, tanto da estimulação precoce, quanto dos espaços de intervenção lá na educação infantil, devem ser cada vez mais qualificadas. Profissionais bem formados, qualificados, que entendam de desenvolvimento infantil e da importância de estimulação coerente nessa fase tão necessária, né? Especialmente se tratando de crianças com deficiência. A comunicação e a linguagem são duas importantes habilidades prévias, consideradas fundamentais para que todo esse processo de ensino e aprendizagem aconteça dentro do que pensamos ser um desenvolvimento exitoso. Nesse processo de comunicação, esse processo de desenvolvimento da linguagem, é necessário avaliar a criança desde cedo, desde o nascimento, levando em consideração os chamados precursores de linguagem para o processo de alfabetização, né? Quais são esses precursores de linguagens e qual a sua relação com o processo propriamente dito de alfabetização. Para esse processo, como eu estou falando, é um processo que a gente pensa logo na escola, mas é um processo que a escola vai aprofundar, porque ele já vem acontecendo desde os contextos domiciliares. E quando a gente fala de crianças com deficiência, mais uma vez a escola vai aprofundar esse processo para a alfabetização, mas ele acontece já em casa e nos espaços de intervenção, tá? Nas aulas seguintes a gente vai conhecer um pouquinho quais são os métodos mais comuns para a alfabetização que as escolas utilizam, e vamos levantar uma questão aí do que é correto, do que é errado, que a gente ainda tem essa de querer vender modelos. Esse é bom, esse é ruim. E a gente vai ver que todos os modelos são bons dependendo da forma como se trabalha com esses modelos ou métodos, né, que são os caminhos para se chegar a esse resultado. Então, para esse processo verdadeiramente exitoso, faz-se necessário oportunizar as nossas crianças, principalmente as crianças com deficiência, momentos de trocas, né, que acontecem de forma diversa, dentro do que chamamos de mediação, momentos de vivenciar possibilidades para que elas possam sair de onde estão, do que é real, do que é atual, para alcançar o que elas podem atingir enquanto saber ideal ou saber potencial.
Quando a gente fala de mediação nesses processos de habilidades prévias, a gente está falando aí de um rapazinho bem conhecido por todos nós chamado Vygotsky, que defendia e continua ainda na fala de alguns de nós profissionais que trabalhamos com esse processo, que defendem a importância da mediação. E mediação não é o professor apenas, mediação não é o profissional do atendimento apenas, mediação não é apenas a família, mediação é todo aquele professor, profissional do atendimento, familiar, coleguinha de turma, que de alguma forma auxilia o outro na sua dificuldade, tirando de onde ele está e levando para onde ele pode chegar enquanto possibilidade de ganho. Exatamente, a Poliana está dizendo aqui que nesse isolamento social, essas trocas, essas mediações, elas estão muito prejudicadas. Elas praticamente deixaram de existir, Poliana. A grande verdade é essa. O isolamento social, tudo que a gente tem feito, né, enquanto orientação à família, para trabalhar todas essas questões do jeito que ela melhor pode trabalhar, não atingem nem de longe o que a gente faz quando trabalha presencialmente, quando tem a criança trocando com o outro, quando tem a criança experimentando, errando, acertando, tentando por várias vezes, né? Então, esse período de pandemia, ele trouxe essa lacuna. Inclusive um grande retrocesso, que a gente só vai perceber quando voltarmos presencial, de todo um desenvolvimento já construído. A gente não pode esquecer, quando falamos de pessoas com deficiência e alguns quadros com prejuízo enquanto funcionamento cerebral mais acentuado, a não continuidade de alguns estímulos pode trazer o retrocesso nessas conquistas. Porque elas precisam ser alimentadas nesse estímulo para manter algumas conquistas e ganhar outras. E quando esse processo ele é parado, ele tem uma quebra com um espaçamento muito distante, ela acaba perdendo muito disso, porque nem sempre as famílias, aqui a gente não está condenando nenhuma família, temos famílias que continuam a estimulação tão bem quanto, mas temos famílias que têm outras necessidades, têm outra emergência de necessidade, que a gente não vai achar que vai conseguir fazer esse trabalho, mesmo que você oriente. E aqui a gente traz essa reflexão. A família deve ser orientada, deve fazer esse trabalho de continuidade, do jeito que ela pode fazer, mas temos que ver que cada realidade familiar é uma realidade que não pode ser transformada em um modelo único. As necessidades de cada família, só quem sabe são elas. A gente não vai fazer julgamento de dizer que essa mãe não fez porque ela não quis. A gente não sabe qual é a realidade de cada família. Eu acho que, inclusive, nesse período de pandemia, abriu-se aí uma janela para nós muito importante, que é conhecer cada vez mais cada família e passar a entender algumas situações que não aconteciam de forma tão funcional, e agora eu entendo porque a dinâmica da família passou a ser mais visível para mim e eu vou aprender agora a identificar questões que até então eu não tinha muita percepção, porque nem tudo é dito de forma clara naquela famosa entrevista familiar ou anamnese, né? Sandra está dizendo que minha intenção na pergunta sobre avaliação está justamente em questão de como iremos receber os alunos pós-pandemia. Sandra, eu não vi a pergunta, mas, na verdade, vamos receber esse aluno com muitas perdas. Por mais que algumas famílias digam que conseguiram ganhar algumas questões importantes com o trabalho mais próximo com os filhos, mas isso não se aplica a todos os casos. A gente vai ter mais perdas pela não troca, pela não experimentação das mediações, seja com o profissional, seja com a turma de sala de aula, seja com a criança no contexto de socialização com os demais, seja da própria dinâmica da criança frente a esse movimento escolar. Então a gente vai ter muitas questões de perdas. Então, o primeiro momento que eu acho que deve ter sido isso, a pergunta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, Sandra. A primeira questão que a gente vai fazer quando voltar presencial, protocolo de avaliação será apresentado no curso. Não, a gente não vai falar de avaliação, a gente vai falar de estimulações de habilidades prévias para que o processo de alfabetização aconteça. A gente não vai falar aqui de avaliação. Posso até ver em algum momento alguma questão assim. Mas propriamente dito avaliação, não. Nesse curso é como trabalhar algumas habilidades importantes que vão garantir um processo de alfabetização mais exitoso, tá bom?
Agora, pegando o seu gancho da avaliação, aí sim vai ser necessário, como primeiro processo de trabalho no retorno presencial, uma reavaliação dentro de cada área de atuação desse aprendente, desse paciente, para ver a partir de qual ponto vai se retomar o trabalho de estimulação. Porque, na verdade, né, a gente vai ter que começar tudo de novo em alguns casos, outros talvez nem tanto, mas no geral, vamos começar tudo de novo por conta de toda essa quebra nesse processo aí de prejuízo das mediações que a gente tão bem defendia quando falava do sócio-interacionismo de Vygotsky, né? A Eliane está dizendo que fica um ponto. Quando vai voltar? Não, quando a gente não sabe, mas que vai voltar, vai ter que voltar em algum momento, porque não tem mais como prolongar. Já vamos fazer um ano, agora dia 15, não tem mais como prolongar por mais tempo esse retorno presencial, seja da escola ou seja do atendimento, tá? Então, esse processo, para acontecer de forma exitosa, né, enquanto estimulação das habilidades prévias, é necessário que a criança seja estimulada em todos os espaços de convivência, especialmente nos espaços de atendimento, seja ele presencial ou virtual, como no momento em que estamos, na educação infantil e também lá no ensino fundamental 1. Josileide está dizendo que não temos como medir essas perdas e sim pensarmos como iremos retomar de forma funcional. Exatamente. Como eu disse, voltou presencial, os primeiros momentos será de reconquistar esse paciente ou esse aluno, para que ele de novo entre no movimento de atendimento e de sala de aula com esse tempo X, começar a observar para avaliar o que houve de retrocesso, para se trabalhar aí vamos dizer assim, a complementação a partir disso, e observar o que houve de conquista para trabalhar a partir da suplementação. Independente desse ou daquele atendimento, o ponto de partida vai ser observar o que aconteceu de ganhos, para quem conseguiu ganhos, mas acima de tudo de observar as perdas, que foram muitas, em todos os sentidos, inclusive de tempo de tolerância com a escola, que alguns não vão ter de 4 horas, por conta desse prolongamento de um ano. Vai ser um trabalho bem desgastante para quem está em sala de aula e para quem está no atendimento também, tá? Bom, para que esse processo possa acontecer, é fundamental que as habilidades prévias, essas que a gente vai trabalhar em cada aula, mostrando a importância de cada uma delas, de como trabalhar a estimulação, elas devem ser estimuladas em todos os espaços, levando-se em conta diversas possibilidades. Por exemplo, não estamos fazendo isso agora, mas quando acontecer o retorno presencial, é necessário trabalhar esse acolhimento, esse respeito à diversidade, a inclusão, que ainda é uma conquista e agora vai ser mais difícil ainda, né, que vai chamar a atenção aí para as possibilidades de mediação e de troca. Essa é mais uma razão de participar de um momento como este e troca para juntos, exatamente, Poliana. A gente precisa descobrir, dentro de cada realidade, como vai acontecer o nosso retorno e como iremos conduzir esse processo de retorno. Porque, na verdade, eu não posso achar que o retorno das escolas do Ceará é igual ao retorno das escolas de um outro estado e vice-versa. Cada realidade é uma realidade. Já temos algumas crianças voltando parcialmente nas escolas privadas, temos estado em que alguns alunos já voltaram para as escolas públicas, parcialmente, mas voltaram. O nosso ainda não voltou, e esse não retorno prolongado vai ser aí um motivo para um árduo trabalho, tanto para quem está na condução desse processo em sala de aula, para quem está também nos espaços de intervenção, tá? Bom, mais uma questão importante que deve ser trabalhada enquanto estimulação, tanto no atendimento, quanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental 1. Momentos de exploração das inteligências múltiplas, estímulos à imaginação, criatividade, abstração. Nossas crianças com deficiência terão dificuldades em qualquer situação mais abstrata se não for trabalhado isso de uma forma concreta, palpável, para se chegar até a construção dessa abstração. Imaginação, criatividade, respeito e valorização das inteligências múltiplas devem fazer parte do nosso repertório de intervenção, seja ele clínico ou institucional.
Porque quando a gente apenas foca no contexto da inteligência ou da habilidade intelectual, a gente acaba deixando de lado questões que são tão importantes quanto. Infelizmente, a cultura brasileira da educação não dá esse espaço de valorização das inteligências múltiplas. A gente está muito focado ainda no que é voltado à escola, ler, escrever e calcular. Ok? Outra questão importante. Momentos, de novo, não temos nesse momento, não está acontecendo, mas é importante que a gente incentive a família a participar ou a criar esse repertório de participação para momentos de descobertas, né, de capacidades e dificuldades, momentos de experiências intelectuais e lúdicas que podem sim acontecer em casa, com a orientação do profissional. Tudo isso garante, gente, a gente está falando aqui de questões simples, que são questões que antecedem a vida escolar ou caminham junto com ela, tá? Eu vou aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Hoje alguém me disse assim: professor, que bom que você tenha abordado alguns temas sobre questões ligadas à pandemia, porque as famílias estão cobrando dos profissionais que eles falem sobre evolução ou descrevam a evolução dos alunos no atendimento virtual. Não é possível. Não se pode avaliar um aluno em casa e você na sua casa. Não se pode descrever ou pontuar questões de evolução frente ao atendimento virtual. Assim como não se pode avaliar um aluno em condição de escolarização no atendimento virtual, na aula à distância, na aula online, seja lá o nome que a gente dê, tá? A gente está usando esse tempo de atendimento à distância, seja sala de aula, seja atendimento no contexto de intervenção clínico-institucional, com orientação familiar, para garantir que seja minimizado as perdas que esse sujeito vai ter por conta do não processo de intervenção presencial. Não dá para se fazer uma avaliação e dizer, meu aluno evoluiu nisso. Não dá. Você nem sabe se a atividade que ele fez, mandou para você, foi ele que fez. Nem todos os alunos ficam 10 minutos em frente ao celular conversando com você e trabalhando virtual, não. Mas o meu aluno X ficou. O seu aluno X não pode ser referência para milhões de alunos Y. Vamos entender isso, pelo amor de Deus. O atendimento virtual ou qualquer estimulação e orientação que se faça virtualmente ou à distância é para garantir que o mínimo de prejuízo aconteça, para garantir que a criança seja estimulada do jeito que a família pode estimular sob sua orientação e a gente tenha menos perdas ao longo desse processo que já passa de um ano. Você, mãe, não vai cobrar do profissional que ele lhe dê resposta de evolução. O próprio MEC utilizou o ano de 2020 enquanto aprovação e reprovação como um ano promocional. Não foi um ano de se avaliar quem aprendeu ou deixou de aprender. Foi um ano para dizer que não tem como avaliar. É um ano de promoção, não é um ano de se pontuar quem foi que conseguiu avançar ou quem deixou de avançar. Imagine crianças com dificuldades que não conseguem esse tempo, né, mais prolongado para receber orientações e participar. Crianças que estão morando lá na zona rural, que não têm acesso à internet, não têm acesso à sua orientação. Famílias que nem o celular têm. Que tem casos que você vai deixar a atividade em casa e mesmo assim ainda há dificuldade em se fazer essa atividade. Então o tempo não é de pensar em fazer relatórios de evolução, não. Se você fizer um relatório de evolução é para descrever toda a sua dificuldade no tocante a se chegar até essa família ou a criar qualquer situação de intervenção com ela. É no tocante ao serviço em si. Nós temos municípios que as escolas nem internet têm. Professores estão trabalhando em casa com a internet particular, mas a escola nem um telefone não tem. Então não vamos achar que nesse contexto aqui a gente vai estar trabalhando um atendimento onde no final eu vou fazer uma descrição dos avanços desse aluno. Não. Eu vou fazer uma descrição de toda a trajetória que eu tive nesse processo para chegar até ele, para orientá-lo e para dizer quais as respostas que eu obtive dele, mas sem pensar em dizer se ele avançou ou se deixou de avançar, tá? Só para fazendo aqui um parágrafo, tá?
A Poliana está dizendo que além de ver o ambiente, postura, não temos como garantir que aquele aluno está sendo estimulado exatamente. Não há como avaliar, nem tampouco pontuar. É uma verdade que a gente não tem como condenar, porque, de novo, cada realidade é uma realidade, a gente não pode sair por aí apontando o dedo, porque não sabe do que se passa dentro de cada grupo familiar, né? De novo, a valorização enquanto habilidades prévias que merecem ser estimuladas desde sempre, em todos os contextos escolares, familiares, né, sociais. Sociais agora não está dando de forma alguma, né? Momento de trocas, de cooperação, de aprendizado, de questionamentos, de indagações, que a criança vai chegar numa determinada idade e vai ficar perguntando. E essas perguntas vão acontecendo, e isso acontece com todas as crianças, independente de qualquer situação. Alguém está dizendo aqui, Nonato, existem algumas exceções, porque um aluno que não falava, e a mãe me encaminhou um vídeo dele falando algumas palavras, de uma atividade que havia direcionada. Foi muito satisfatório. Como eu disse, Nonato, você não pode achar que esse aluno aí é referência para todos os alunos. A gente vai ter alunos que conseguiram ganhos, vamos ter milhões de alunos que não conseguiram ganho nenhum, tiveram foi perdas. Então a gente não vai tomar casos isolados como referências para todos os casos. É lógico que a gente sabe que tem alunos que conseguiram algum sucesso, a família se envolveu mais, criou-se laços afetivos mais fortes, alguns evoluíram em algumas etapas de desenvolvimento, mas isso não pode ser referência para todos os casos. Estamos falando de crianças com deficiência, que têm prejuízos, que precisam ser estimulados de todas as formas possíveis e que sem a estimulação isso acabou retroagindo enquanto conquista, né? Então não dá para tomar isso como modelo, porque é até perigoso, porque vão cobrar que você dê respostas tal qual do outro aluno X, e assim não é possível. Porque aí a gente está falando de famílias e famílias. A gente tem família que participa diretamente. Mas tem família que diz que faz e não faz. A gente tem família que não faz porque não tem condição. A gente tem família que tem condição e não faz. Então a gente tem várias histórias familiares, culturais, sociais, financeiras, que não podem ser tomadas de forma isolada como referência para um número maior, porque são situações particularizadas. Portanto, ter cuidado para não generalizar uma situação X. De novo, alunos evoluíram, muitos alunos não evoluíram. Famílias participaram, muitas não participaram. Inclusive, esses alunos do atendimento, eles deixaram de pertencer ao professor de sala de aula. Eu sei de inúmeros casos em que o professor de sala de aula não está dando nenhuma assistência ao seu aluno com deficiência em casa e deixou a critério de quem trabalha com atendimento educacional especializado. Então, tudo isso tem que ser observado, porque a gente, inclusive, com a pandemia, criou, de novo, uma segregação desse aluno do grupo. Mas ele não consegue. Mesmo que ele não consiga, aquela mesma atividade adaptada deveria ter sido feita para ele. Não foi. Quem está fazendo é o profissional do atendimento. E ele está assumindo uma responsabilidade que não é dele. A responsabilidade dele é sobre o atendimento, não é sobre a questão do processo de escolarização. A escolarização é do professor de sala de aula. Então, tudo isso tem que ser observado, porque criamos, inclusive, de novo, um outro problema que vai acontecer quando a gente voltar. Quando a gente voltar, o professor de sala de aula vai continuar achando que a obrigação de qualquer trabalho pedagógico com esse aluno não é dele em sala de aula. É de quem faz o AEI, porque durante a pandemia quem fez foi o profissional do AEI. Porque ele não está fazendo, está deixando a carga desse profissional. Um ou outro professor faz. Uma maioria não está fazendo. Tá? É uma questão para se refletir, ok? Exatamente, Poliana. Vamos lá. Momento de trocas, promoção para imaginação, criatividade. Aqui é um ponto interessante esse de estimula a criatividade, a imaginação, a fantasia, que é interessante que a família trabalhe em casa, com momentos de contação de história, com momentos de participação com filmes, com outras formas de estimular, já que não estamos presencialmente trabalhando isso nos contextos de sala de aula e de atendimento, tá?
Tudo isso é momento fundamental, ou são momentos fundamentais, né, que são chamados aí de alicerce, de base, que vai preparar esse sujeito para o processo de escolarização propriamente dito, ou vai trabalhar juntamente com esse processo, e também para o que chamamos de habilidades adaptativas, vida autônoma e vida funcional. Mais uma vez a gente traz a tríade necessária para esse processo de estimulação das habilidades prévias para a alfabetização do aluno com deficiência, que é a família, a escola e os processos de estimulação. Nenhum ou outro é tão importante quanto os três juntos. A escola não pode assumir sozinho esse processo, o atendimento não pode assumir sozinho esse processo e a família não sabe fazer esse processo sozinho. Cada um, na sua singularidade, vai continuar o trabalho de estimulação que o outro está propondo. A escola trabalha pedagogicamente os contextos de ensino e aprendizagem, voltado ao processo de alfabetização propriamente dito. A família estimula questões que garantem, paralelamente a isso, aquisições necessárias, o que chamamos aqui de habilidades necessárias, e as estimulações vão garantir que aquilo que não foi conseguido no tempo hábil possa ser trabalhado de acordo com cada quadro diagnóstico que ali chega, tá? Mas ainda é comum alguns comentários por parte da família. AEE, atendimento educacional especializado, atendimento clínico, atendimento institucional, educação infantil, não é só para brincar. Não, eu não vou nem fazer a atividade dele online, porque é só para brincar, é só para pintar, é só para recortar, é só para copiar, para colar. Né? Não tem problema ele não fazer, não tem problema ele faltar, pois é só brincadeira. Mas só manda atividade de brincar, de pintar, de colar, de letras. Isso não é trabalhar alfabetização. É muito fácil para esse profissional fazer esse trabalho. Gente, essas são as falas mais comuns que a gente escuta. Quando é presencial, quando vai trabalhar questões sensoriais, tem família que diz, não quero que ele se suje. Ele não gosta de pegar nisso, eu não quero que ele se suje. Ah, mas na educação infantil é para cuidar da criança, é para alimentar, é para higienizar. Ela pode até trabalhar essas questões, mas paralelo ao processo de abordagem pedagógica. Esse pensar assistencial, higienicista, é coisa do passado. Ninguém está ali para cuidar, alimentar, banhar, higienizar, enquanto a mãe vai trabalhar, não. Por mais que isso aconteça nesse processo de trabalho da educação infantil, existe por trás disso todo um caráter pedagógico. Todo esse trabalho ele é feito para estimulação de habilidades importantes que vão vir mais à frente. O nome é pré-escola, é um preparo para a vida escolar. Se esse preparo não acontecer bem, não for bem estimulado, essa vida escolar será também um caminho difícil de se percorrer, que vai acontecer com falhas. Tem família que ainda diz, ou tem profissionais de outras áreas que ainda diz, que não vê sentido nessas atividades, de pintar, de rasgar, de amassar, brincar de massinha de modelar. Isso é intervenção? Isso é estimulação? Se a gente fosse parar aqui para analisar as funções de uma brincadeira dentro de um contexto terapêutico ou pedagógico, apenas fazendo uso da massa de modelar ou da areia divertida ou cinética, a gente faria uma live inteira só mostrando as funções que ela tem nesse processo de construção, que a Poliana está chamando de base, nesse contexto aí de habilidades prévias que antecedem, como o próprio nome diz, a todo o processo propriamente dito e formal que é a vida escolar. Mas quando o assunto é escola, atendimento educacional especializado, atendimento clínico, atendimento institucional, a primeira e maior preocupação da família é com a aquisição da fala e com leitura e escrita. Falou, tá bom. Leu, escreveu, tá bom. Vamos lá. Falou, tá bom? Não. Falar e não comunicar, não tá bom essa fala. Ler e escrever tá bom? Não. Ler e escrever e não entender o que está lendo e escrevendo não tá bom.
Tá? Vamos refletir um pouco sobre isso. Fala é a articulação mecânica de palavras, compreensivas ou não. Comunicação é a troca de informação, verbal ou não verbal. Socialização é quando há comunicação, é quando há troca de qualquer informação entre duas pessoas. Ler e escrever pode ser apenas uma reprodução de cópia, uma decodificação de símbolos, mas se não contextualizado, se eu não entender e não fizer uso funcional desse ler e escrever, não vai adiantar. É o que a gente tem hoje no dia a dia, de milhões de pessoas que leem e escrevem, mas que não conseguem fazer uso funcional disso e não entendem questões simples. São chamados analfabetos funcionais. Porque é preciso que eu transforme esse processo de aprender numa questão útil e funcional no dia a dia. Eu tenho que fazer uso disso nos lugares onde eu estou, senão isso não tem representação nenhuma para mim. E sem esse preparo anterior, todo esse processo se dá com muita dificuldade. Antes de ler e de escrever, a criança precisa descobrir suas capacidades de expressão verbal e não verbal. E dessa forma ela vai desenvolver elementos importantes para a aquisição da linguagem, da fala e da comunicação, que são fundamentais para a socialização. Olha como o DSM-5 hoje classifica comunicação social. O que é comunicação social hoje? É você falar ou não falar, mas comunicar, que gera socialização. Expressão verbal ou não verbal, que gera possibilidade de troca e que gera socialização. É o que a gente entende como comunicação social. Essas questões da estimulação sensorial que a Val está colocando aí, ela vem no outro processo mais à frente. É importante, antes de ler e escrever, que as questões sensoriais sejam trabalhadas. Que eu tenha todas as minhas áreas sensoriais integradas, exploradas, experimentadas. Esse processo de experimentação sensorial se dá na educação infantil, se dá na estimulação precoce. E em se tratando de crianças com deficiência, eu tenho possibilidade de estimular, enquanto contextos sensoriais, visualmente, auditivamente, e aí a gente vai abordar todos os sentidos: olfato, paladar, tato, sentido sinestésico, que é o movimento, vestibular, que é o equilíbrio dinâmico e estático, proprioceptivo, que é a capacidade de se perceber e sentir-se enquanto corpo no espaço, sensações de temperatura e calor, que é a termocepção, sensações internas, que é a interocepção, sensações externas, que é a exterocepção, sensações de perigo, que é a nocicepção. Tudo isso está dentro da integração dos sentidos, que tem que estar bem, tem que ser trabalhado anterior ao processo de escolarização. De novo, pegar num lápis para escrever não é só uma ação mecânica, não. Eu tenho que estar bem sensorialmente, porque senão apertar aqui me incomoda e eu solto. Eu tenho que ter todo esse trabalho sensorial bem desenvolvido, né, chamado de habituação, para que eu consiga segurar o lápis, aplicar sobre ele uma força que não seja de mais nem de menos, ter um controle de movimento e força muscular suficiente para mantê-lo preso, ter coordenação óculo-manual para olhar para a mão enquanto estou escrevendo no movimento que tem uma direcionalidade da esquerda para a direita. Eu tenho que pensar e ter esse pensamento articulado com o meu olhar e o meu movimento manual. Eu tenho que ter adquirido pinça pronta para esse processo de escrita, que demanda aí uma construção da grafomotricidade que leva um tempo e que, em se tratando de algumas deficiências, é preciso trabalhar diversas possibilidades para a construção dessas pinças. E aí a gente tem massa de modelar, areia cinética, areia divertida, massa de modelar caseira, rasgar papel, amassar papel, brincar com texturas diferentes, com bolas diferentes. Olha a quantidade de coisa que antecede ao processo de alfabetização. Não é chegar na escola e ler e escrever. Tem todo um arsenal de trabalho que é anterior a isso. Escrever, né? Pensar na imagem, ler, escrever e falar é um movimento bem complexo, que não é do dia para a noite que acontece. Ele tem experimentações, ele tem imitações sociais, ele tem interpretação do que está imitando, ele tem compreensão do que está imitando
que se dá por neurônios espelhos em perfeito funcionamento, onde se usa o campo visual, o campo auditivo, mais um contexto cerebral perfeito. Mais uma questão que a gente precisa pensar e não apenas em reproduzir modelos de cópia. Nós temos muitos alunos copiando letras, palavras que não sabem nem o que significa. Mas para alguns profissionais da educação, ele está copiando do quadro, ele está bem. Ele não está bem em nada se ele não compreende. Antes de ler e escrever, como a Val disse, é preciso experimentar e integrar todas as nossas experiências sensoriais pelas trocas. Em casa, quando a mãe vai banhar o filho, ela brinca, ela passa o sabonete no corpo, ela explora, ela vai nomeando partes do corpo. E gradativamente, por essas experimentações, a criança vai internalizando, compreendendo o corpo, compreendendo as questões espaciais, compreendendo a própria propriocepção corporal. E isso é um processo de construção gradativa, né? Antes de ler e escrever, a criança precisa conhecer seu próprio corpo. Como eu disse, começa em casa na brincadeira. Todo o processo de aprendizado parte do corpo. Esquema corporal, amplo, fino, partes, funções, né? Lateralidade, dominância lateral, direcionalidade. A psicomotricidade faz um belíssimo trabalho nesse contexto da exploração de todas as questões psicomotoras que antecedem qualquer aprendizado, inclusive sensorial e afetivo. É um trabalho importantíssimo. Conhecer seu próprio corpo, né? Já entendemos que esse autoconhecimento gera aprendizado. Entender as partes desse esquema corporal grosso e fino, né? Amplo e fino em si, no outro e na figura, que é um processo gradativo que vai acontecendo, e isso se dá por experimentações. A educação infantil tem um papel fantástico, a Val está dizendo aqui. Ela tem que enxergar esse papel fantástico, que nem sempre enxerga. Quem está atrás do processo ali quanto gerenciamento tem que qualificar essa educação infantil. Eu costumo dizer, Val, que na educação infantil nós deveríamos ter profissionais com maior capacitação, em constante formação, e deveríamos ter profissionais com melhor e maior remuneração, porque é uma etapa importantíssima que não é valorizada por todas as secretarias, que não é valorizada por todas as escolas privadas. A gente ainda vê muitos espaços de trabalho com educação infantil achando que qualquer pessoa pode fazer educação infantil. Não é porque você fez uma faculdade de pedagogia que você vai fazer educação infantil. Você tem que entender de desenvolvimento infantil, para identificar o que está ou não dentro desse desenvolvimento infantil enquanto atraso. Você tem que entender de todos os teóricos que contribuem para esse processo de aprendizado. Não é só terminar uma faculdade e atuar. Em alguns países só se faz educação infantil depois do mestrado, para a gente ter uma ideia da importância que é, né? Bom, conhecer o próprio corpo, noções de direcionalidade, da direita para a esquerda, de cima para baixo, da frente para trás, de trás para frente, noções de lateralidade, controle muscular, dominância lateral. A criança só depois dos 7 anos de idade é que vai entender com segurança o que é direito, o que é esquerda. Tem crianças que levam tempo para adquirir esse domínio de lateralidade. Ela experimenta a esquerda e a direita. Tem criança que é ambidestra. Tem crianças que faz toda essa experimentação e que é importante que ninguém interfira nesse processo, tá? Então, essa construção corporal estimulada, que a gente vai falar um pouco mais à frente, fazendo orientações de como deve ser estimulado esse processo, é um importante elemento para que a alfabetização aconteça. Se eu não tenho domínio corporal, se eu não tenho consciência corporal, se eu não sei o que é a noção de direcionalidade, para escrever eu preciso entender esse processo de daqui para lá, de lá para cá. Quando termina o espaço, onde eu continuo, está dentro da nossa consciência corporal. Orientação espacial também, né? Antes de ler e escrever, a criança precisa desenvolver capacidades neuropsicomotoras. Correr, pular, saltar. Ela arrasta, né? Ela fica na posição de gatas. Ela fica em pé com apoio. Ela fica em pé sem apoio. Ela anda com apoio. Ela anda sem apoio. Até ela ter esse domínio corporal para correr com equilíbrio, que é a chamada sinestesia.
né? Equilíbrio dinâmico e estático no contexto vestibular, e consciência corporal, que é a proprioceptividade. Então ela precisa jogar, dançar, brincar, subir, descer, cair, levantar, saltar. Tudo isso se faz necessário para que esse desenvolvimento neuropsicomotor aconteça como elemento que antecede qualquer processo de escolarização. Bela, fica salva todas as nossas aulas. No caso da live, tanto fica salva no Instagram, quanto eu também posto lá no YouTube daqui a pouco, tá bom? E todas as aulas do que a gente faz pelo YouTube já ficam salvas lá. A gente tem hoje no canal no YouTube 345 vídeos salvos. Quem tiver interesse depois é só ir lá e acompanhar as nossas postagens. Não se esquece de se inscrever lá, tá bom? Antes de ler e de escrever, a criança precisa desenvolver a escuta, discriminar visualmente e auditivamente diversas situações do meio, especialmente músicas, histórias cantadas, histórias contadas, apreciar elementos da natureza, identificar os sons dos elementos que a gente tem no dia a dia, como transporte, sirenes, buzinas, toque de telefone, os sons dos animais. Tudo isso está dentro dessa construção que antecede ler e escrever. E aqui vai uma salva importante para o trabalho que se faz pela musicoterapia, que tem um poder absurdo nessa construção aí para o processo de leitura e escrita, para a organização da criança, utilizando-se dessa via sensorial, com ritmo, com tempo, com cadência, né, que está dentro aí, inclusive, da construção para a fala, da prosódia. Então, é importantíssimo tudo isso como elemento anterior ao processo de ler e de escrever. Então, desenvolver sua capacidade para controle muscular, coordenação motora ampla e fina através das vivências de manipulação de texturas como massas de modelar, areias divertidas, comidas cozidas lá dentro das questões sensoriais, argila, né? Brincar manipulando os objetos, trabalhando aí questões psicomotoras e sensoriais, além de ser um elemento importante para a construção das pinças, chamadas aí de coordenação motora fina, ou pinça, ou preensões, que serão necessárias para segurar o lápis, para apoiar o caderno e para realizar diversas situações do contexto diário que se dão como importante. Caso a criança apresente habilidade de escrita com as duas mãos, ou seja, ambidestra, se ela se sente bem usando as duas, não há necessidade de estimular o uso de uma. Tem crianças que vão levar um tempo para encontrar o domínio com maior segurança e maior funcionalidade de uma das mãos. Tá? Tem ambidestros que usam as duas mãos. Mas tem crianças que fazem o uso da experimentação das duas mãos até, ao longo do processo, encontrar qual é aquela que é mais confortável para ele. E aí ele vai acabar, mesmo tendo o domínio das duas, fazendo a opção, espontaneamente, de usar essa ou aquela. A gente não pode intervir dizendo que está errado essa, tem que ser essa. Não. Ele vai descobrir ao longo do processo o que é mais confortável para ele. É como Josileide, é como as pinças. A gente sabe que esses 3 dedos aqui formam a chamada pinça tridigital. Em termos de desgaste muscular, menos cansaço, essa aqui é a que menos vai provocar. Mas eu não posso dizer para uma criança que está errado ela se escrever assim, interdigital. Se isso não provoca nenhum desgaste, nenhum desconforto nela, eu não posso impor um tipo de preensão para ela. Todas as preensões são importantes. Tem algumas com menor desgaste, né, menor esforço, e outras com maior esforço. Né? Agora, quem vai dizer se é funcional ou não para você é o sujeito. Agora, por exemplo, essa engarra. Essa não vai trazer muita funcionalidade. Então, eu vou trabalhar aí de uma forma que ela possa experimentar outras pinças para chegar aí a uma questão mais funcional. Mas não dá para a gente dizer que está errado ou que está certo. É muito relativo isso. Né? Nesse contexto aí que você colocou, ela ainda vai encontrar, a partir de experimentações, o que é mais ou menos confortável para ela escrever, seja com a mão direita, com a mão esquerda, né? Destro ou sinistro, ok? Antes de ler e escrever, a criança precisa experimentar atividades como recortes, que é uma experiência essencial no desenvolvimento e no aprimoramento de habilidades psicomotoras manuais,
usar a tesoura, e aí tem que ter cuidado com a tesoura, para não ser uma tesoura que possa cortá-la. Daí tem tesouras que não tem pontas, são as rombudas, que não tem lâminas com corte, que são as tesouras mais simples, né? Quem mais perguntou aqui? Isso. A palmar não, a palmar e a engarra são as mais primitivas aqui, né? Palmar ou engarra, ok? Ela vai desenvolvendo, mais tarde a gente mostra para vocês esse passo a passo. Ela vai saindo até chegar a outros tipos de preensões. Quando a gente for falar das preensões, a gente vai mostrar uma infinidade de tipos, tá bom? Trabalho com intervenção com alunos do Fundamental 2 e percebo como a estimulação de idade pré-escolar faz falta. É muito difícil corrigir essa falha. Muito difícil. Muito difícil. Por isso que a gente tem que cobrar uma educação infantil de qualidade e um processo de intervenção precoce de qualidade. Porque corrigir mais à frente etapas que não foram trabalhadas é muito mais complexo. É como se você tivesse queimado etapas e essas etapas vão interferir na sua vida a perder de vista, né? De novo, aprender a recortar, experimentar as habilidades manuais, estimular a coordenação manual, óculo manual, o movimento circular, o sentido de direcionalidade, que é o mesmo movimento ocular realizado durante a leitura. Escrever e ler tem o mesmo movimento de direcionalidade. Estimular a força e o controle muscular para outras pinças funcionais é importante nesse processo que a gente chama aí de grafomotricidade, que é uma evolução dessa preensão palmar ou engarra até chegar na pinça tridigital. Por exemplo, de 1 ano a 1 ano e meio, a criança ainda está segurando o lápis dessa forma. A preensão palmar ou engarra, né? Mais conhecida como palmar. De 2 a 3 anos, a criança passa dessa preensão palmar para uma preensão com indicador em extensão. Ela vai segurar mais ou menos assim. Ainda não é a tridigital, ela bota mais ou menos aqui no dedo, mas ela ainda está trabalhando com uma dificuldade nesse movimento. De 3 a 3 anos e meio, ela começa a fazer o uso mais lateralizado, quase chegando na pinça tridigital. E por volta dos 4 a 7 anos, ela já tem um domínio dessa pinça tridigital. É lógico que tem crianças que desenvolvem isso bem mais cedo. Hoje a gente tem crianças com uma precocidade absurda. Porém, a gente também tem uma outra dificuldade muito grande, que a gente praticamente não tem muito esse trabalho com o uso de espelho de adultos para que as crianças vejam fazendo uso de escrita. A gente quase não vê adultos escrevendo. Se não tem adultos escrevendo, a criança não vai ter esse modelo a copiar. Ela tem na escola, mas em casa não tem tanto. A gente usa mais o computador, o celular e menos o trabalho, né? Que seria um modelo a ser seguido por quem está ali do nosso lado observando, tá? Bom, essas estimulações e vivências psicomotoras de aquisição para o desenvolvimento das pinças está dentro dessa construção aí chamada grafomotricidade, mas também de habilidades para o dia a dia, que a gente vai chamar de habilidades adaptativas, que são importantes a esse processo de autonomia da criança, né, para atividades que mais tarde serão cobradas dela como atividades de independência. Alguns principais pré-requisitos para o processo de escrita dentro desse contexto: controle postural, equilíbrio, coordenação motora fina, manipulação de objetos com a mão com segurança, propriocepção, coordenação óculo-manual, planejamento motor, sensibilidade tátil e sinestésica, sensorialidade, consciência sensorial dos dedos. Tudo isso está dentro dessa construção aí de desenvolvimento neuropsicomotor, agregado aí à sensorialidade e ao aprendizado em geral. Todos esses elementos que eu estou citando para vocês aqui, a gente vai trazer nas aulas seguintes, pontuado, vamos repetir, vamos trazer diversas orientações e dicas de atividades para estimular essas questões consideradas habilidades prévias, tá? É verdade, Poliana, a dificuldade desse espelho aí está trazendo outras dificuldades, né? Antes de ler e escrever, a criança precisa dominar o espaço e discriminar situações para a ocupação desse espaço, que é a chamada consciência corporal ou proprioceptividade, que está dentro das questões sensoriais. Precisa desenvolver coordenação óculo-manual. Professor, mas como é que eu trabalho isso? Jogos de encaixe, brincadeiras com massa de modelar, onde ela vai ter que pegar peças pequenas, maiores,
jogos de quebra-cabeça, jogos de alinhavo, tudo isso é coordenação óculo-manual que vai ser cobrada lá no contexto escolar durante o processo de escrita. Antes de ler e escrever, a criança precisa de experiências que garantam a promoção para o perfeito funcionamento das funções executivas. Não vamos esquecer, entre 5 anos de idade até os 20 anos de idade, estamos trabalhando de forma o amadurecimento cerebral para o desenvolvimento seguro das funções executivas. Elas começam desde cedo e por volta dos 5 anos elas ganham uma intensidade e só vão estar pronta de verdade para uso funcional e seguro a partir dos 18, 20 anos de vida. Mas desde sempre, atenção, flexibilidade mental, a memória de trabalho, planejamento mental, resolução de problemas, controle inibitório, fluência, categorização, tudo isso deve ser trabalhado o quanto antes. Nós temos, inclusive, já algumas escolas com ideologias, com filosofias de funcionamento, toda pautada nas funções executivas. Tá? Temos os métodos, que são os caminhos para se alfabetizar, que é o analítico, o sintético, que a gente vai falar mais à frente, pontualmente, mas tem escolas já pautadas nesse trabalho mais lúdico. Professor, mas um método de alfabetização construtivista não é método, é uma ideologia, tá? Onde você valoriza o conhecimento prévio, as experiências da criança, as experimentações. Nós vamos conhecer aí alguns métodos mais à frente de alfabetização, mas antes vamos ter que trabalhar todas essas questões do que chamamos de habilidades prévias para esse processo propriamente dito. Lembrando que quem faz atendimento clínico, institucional ou AEE não está trabalhando o processo de alfabetização. Não é papel desse profissional. Você está trabalhando a estimulação cognitiva de habilidades prévias que vão garantir na vida escolar um maior sucesso nesse processo propriamente dito, tá bom? É importante deixar isso claro. Antes de ler e escrever, a criança precisa de referenciais e de oportunidades para construir sua identidade e sua autonomia, modelos parentais. Modelos que sirvam como espelhos para que a criança consiga se adequar às regras do contexto social, aprender modelos diversos de comportamento, que são espelhos que a gente dá o tempo inteiro, seja no contexto escolar e principalmente, cada vez mais, no contexto domiciliar, que é onde se faz todo esse trabalho assistemático e não formal, com a participação direta da família, tá? Bom, habilidades que antecedem leitura e escrita, estimulação durante a educação infantil são importantíssimas, como o movimento de pinça, já falamos, coordenação óculo-manual, força na parte superior do corpo, controle postural, domínio manual, percepção visual, integração bilateral, direita e esquerda, linha de cruzamento do meio, onde se trabalha também a parte da integração bilateral, manipulação de objetos diversos. Por isso, mais uma vez, a família deve deixar a criança vestir, despir, escovar os dentes, pentear o cabelo, desde cedo, mesmo que depois você faça. É um trabalho de estimulação de aquisições importantes para outros processos que antecedem, ou irão chegar na condição de escolarização e alfabetização. O Instagram está me deixando mais de 1 hora online, Vamos aproveitar esse tempinho para trazer algumas dicas que podem ser úteis para a gente fechar esse momento de aula inaugural com vocês e que são interessantes como estimulação de habilidades prévias nesse contexto de pandemia, orientando a família a trabalhar atividades básicas em casa. Não são atividades escolares, não são atividades clínicas, são atividades com a participação da família no contexto domiciliar que são importantes para a autonomia do sujeito e como preparo para outras questões importantes. Arrumar a casa todos os dias, não é no sentido de fazer faxina, mas caso precise de ajuda, os pais podem acompanhar ou fazer toda a atividade com os filhos. Participando o mínimo possível, está participando. Guardar o brinquedo que usou,
Utilizar cestos ou caixas para facilitar e aproveitar para ensinar onde colocar a roupa, onde colocar a roupa suja, a roupa limpa, o brinquedo que usou, o prato que ele utilizou, né? Isso vai criando outro repertório de domínio para uma vida independente, além de trabalhar questões importantes. Estimular a independência na alimentação desde cedo. Cuidar para que a criança esteja bem posicionada. A postura da alimentação é a mesma postura que se faz em sala de aula no processo de escrita. E, caso seja necessário, adaptar os talheres e copos de acordo com a necessidade individual. No caso de crianças com deficiência, mesmo que você trabalhe junto com ele durante o processo, mas tem que trabalhar no sentido de estimulá-lo a fazer sozinho e não ficar dependente de você. Cozinhar junto. A criança quer participar da atividade na cozinha, peça que ela pegue o legume, que ela nomeie, você vai dar nome aos legumes e vai mostrar para que ela discrimine, identifique, até faça a nomeação também. No caso de criança com deficiência, isso é fantástico, né? Algumas receitas podem ser acompanhadas pela criança, oferecendo aí também alguns processos para que ela participe. E ela vai entender de medida, ela vai se sentir funcional, ela vai se sentir parte daquela construção. É uma atividade que pode ser feita em casa nesse período de pandemia. Higiene pessoal, avaliar se há necessidade de adaptação de cada processo. Autistas podem precisar de uma sinalização visual do passo a passo. Algumas crianças com deficiência física podem precisar de recursos adaptados para segurar a escova de dente, o pente. Aí você tem que buscar uma orientação com o terapeuta ocupacional, né? Se for muito alto a pia, pode botar um banquinho, mas sempre supervisionado para que a criança não se machuque. É importante e deixar sempre ao alcance dela aquilo que ela vai utilizar, tá? Quanto ao vestimento, ao vestuário, oferecer peças superiores mais largas, né? E colarinhos mais abertos que facilitem aí por parte da criança vestir e despir. As peças inferiores podem ser utilizadas inicialmente com elástico, com velcro, mas conforme ela vai crescendo, você vai aumentando a dificuldade, colocando o botão, colocando o zíper, né, para que ela vá conseguindo autonomia para momentos mais particulares, porque vai chegar uma idade em que não vai se encontrar roupas tão fáceis, com zíper, com velcro e com elástico, como a gente tem quando é criança, né? Na limpeza da casa, o professor ele tem que participar. Seria interessante incentivar a criança a auxiliar em tarefas simples. Sujou, dá um paninho para ele limpar, né? Vamos ajudar aqui a varrer. Pega ali a pá para apanhar o lixo. Mesmo que ele não saiba fazer, ele está se sentindo parte do processo. Isso é importantíssimo para que ele possa garantir essa autonomia ao longo de tudo isso, né? E alguns cuidados de casa, como eleger uma plantinha para ele cuidar, dar a ele responsabilidade, lembrar de colocar água uma vez por dia, trocar a água e a ração do animal se tiver. O que é, Poliana? Obrigado, Poliana. Então, atividades prazerosas que a criança possa ter, né? Se ela puder ter um bichinho de estimação, você vai passar para ela essa responsabilidade de alimentar, de cuidar, fazendo com que ela se sinta parte desse processo, tá? Poliana está dizendo que fica impressionado como eu consigo me superar. Poliana, eu passo o dia inteiro preparando a aula para vocês com o maior carinho. Então, eu sento aqui de manhã e passo a manhã inteira procurando imagens para ilustrar, formas de levar esse conteúdo com mais facilidade para vocês, tá? Ler e escrever são ações extremamente complexas e começam em casa. Vão ganhar continuidade com as estimulações nos espaços clínico e institucional, vão ganhar continuidade com as estimulações na educação infantil, para assim garantirmos aquisições importantes das habilidades prévias tão necessárias para o processo chamado de alfabetização. Um processo complexo que demanda por parte de cada um de nós estudo, conhecimento e aprofundamento. Nas próximas aulas a gente vai trazer os métodos mais comuns utilizados para a alfabetização, como o analítico e o sintético, e os subtipos de cada um deles, agregando a cada um deles recursos lúdicos que podem ser interessantes nesse processo de intervenção. E, aos poucos, vamos mostrando todas essas habilidades prévias e como estimular a partir da ludicidade, de atividades diversas,
essas possibilidades aí que garantam esse preparo para que o processo de escolarização seja menos sofrido e aconteça com maior possibilidade de êxito. Eu vou ver se eu trago algumas avaliações, mas nesse tocante do curso não cabe avaliação, cabe entender a importância de trabalharmos esses elementos anteriores a esse processo como necessário para que isso aconteça de uma forma mais simples e mais exitosa, garantindo aí ao sujeito com qualquer deficiência a possibilidade de estar no contexto escolar com menos dificuldades. E ao final desse curso vamos trazer algumas dicas de adequações curriculares, né? O que é e como se pode fazer, mas entendendo que para cada sujeito, para cada deficiência, para cada dificuldade, para cada capacidade, eu tenho que fazer atividades direcionadas, né, a cada individualidade que esse sujeito traz, tá bom? Bom, o Instagram me permitiu aqui 1h20 de aula. Eu antes tinha só 1 hora, temos agora mais de 1 hora. Quem ainda não nos segue no Instagram, vá lá, segue a gente, para a gente fechar aí os 15 mil seguidores. Estamos pertinho de fechar os 5 mil seguidores lá no YouTube, também vá lá no canal e se inscreve. A aula fica salva no Instagram e já eu vou postar também lá no YouTube, caso vocês precisem rever, né? Também é interessante. Eu vou mandar os slides que eu usei aqui como apoio para vocês e o aprofundamento de tudo que a gente falou hoje vai acontecendo ao longo das nossas próximas 3 aulas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Quem tiver colegas interessados em participar, ainda pode participar de todos os cursos, ainda pode participar. É só entrar em contato comigo que eu dou as orientações de como fazer, tá? Nós já estamos no 7º curso. Tivemos 2 cursos em janeiro, o de neurociência e o de orientação e supervisão profissional. O de orientação vai até junho. Tivemos autismo e deficiência intelectual em fevereiro e neuropsicopedagogia também em fevereiro. E agora em março a gente tem 3 cursos que são função executiva, AEE e agora a estimulação de habilidades prévias. Então, 7 cursos e temos mais 2 cursos para abril, que é o de paralisia cerebral e o curso de estimulação sensorial, tá? Todos eles se complementam para que a gente possa ter mais bagagem para nossas formações, para as nossas intervenções em qualquer contexto em que a gente esteja trabalhando, tá bom? Eu sou o professor Wilson Cândido, é um prazer imenso estar sempre com vocês e ter vocês aqui me acompanhando, colaborando, mandando mensagem, perguntas, e isso faz com que a gente dinamize a aula e torne-se menos cansativo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.